Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Radar. Terça-feira, 9 horas e 54 minutos, dia 22 de 6 de 2022. Nós temos uma manhã ensolarada, bastante agradável, céu azul aqui em São Paulo. Os termômetros marcam 21 graus. Eu desejo uma boa quarta-feira. Queridos, eu vou iniciar os trabalhos com aquele racional tradicional no que se refere ao mini índice, né? Eu vou colocar aqui na tela o Q22 e eu vou seguir a mesma linha que eu postei no Telegram. Eu falaria em compra nesse momento, se nós estivéssemos numa transmissão ao vivo, desafio, numa aula, seja o que for. E eu acredito que a gente pode falar no alvo a 102 mil pontos. Então, comprar a 100 e 200 para entregar a 102. Aí eu vou explicar por quê. A gente tem um livro de ofertas equilibrado. O mercado à vista está em leilão. Na minha visão, logo após a abertura do mercado à vista, a máxima do dia será rompida, sendo esta o 100.590. Né? Então, no meu entendimento, haverá o rompimento da máxima do dia. A gente tem um fora da banda, provavelmente vai ter um dentro da banda, e o fundo anterior deve ser testado logo após a abertura, aqui a 100.845. 10h30 vai ter o discurso de Jerome Powell no Senado e a abertura do mercado americano. E aí deve ser um outro ponto alto. Então, assim, logo após a abertura, acredito no rompimento de 10. Na verdade, aqui é o 10.590, né? A máxima do dia com provável teste do fundo anterior a 10.845. Essa é a minha visão. Nós estamos diante de um cenário ainda desafiador. A pinça de fundo marcada a 10.175, o mercado agora está acima dela, pode deflagrar um rompimento falso. E, de repente, aqui um mini W, né, no mini. Deixa eu fechar o livro de ofertas. Ficou um pouco lento aqui o computador. Então, eu penso que a gente pode estar diante de algo mais ou menos assim, ó. Um eixo de W. Então, o centro do W seria a máxima de ontem, né? E aí, a gente pode ter aqui a segunda perna em formação para um movimento, no mínimo, capaz de trazer o preço aqui a algo perto de 105, 106 mil pontos. Aqui tem um gap, deixa eu tirar o som que fica sempre melhor. Fazer um estudo detalhado, né? Aqui tem um gap e tem essa primeira perna do W, né? Então, o alvo aqui seria o do W, né? Um simples repique e tal. Seria 106, 140. Quem sabe até sexta-feira. E aqui tem o gap, né? Deixa eu puxar esse gap. Tem o gap ainda para ajudar a puxar o preço. Então, um cenário que eu acho factível. E se a gente for além e pensar no fechamento do segundo gap, a gente poderia falar em 6.650. Perfeito? Então, assim sendo, eu acredito numa recuperação plena hoje, um fechamento até em leve alta. Perfeito. Então, tá aí o estudo sobre o mini índice. Quando a gente fala do milho, é uma decepção grande, né? Essa queda de 95, ele bateu 3 vezes aqui nos 95, 94,98, 95,10, 95.
Está abaixo de uma LTA, a gente precisa ver uma reação para fazer sentido manter a posição, porque a barra de ontem foi muito forte, as médias estão cruzadas em modo venda. Chama atenção o movimento do DI, né? O DI cumpriu aos 12,435 uma simetria em A. O DI está abaixo das médias, ele não demonstra reação. E o DI parece que vai continuar em queda, mesmo que seja uma queda gradual. Isso é interessante, né? Talvez o mercado precifique uma Selic terminal a 13,5. 13,25 acho difícil. Talvez um aumento de 0,25 na próxima reunião, mas enfim, o mercado já vê uma queda de juros à frente, o que é interessante para a Bolsa, né? Que costuma trabalhar de forma inversamente proporcional aos juros, né? E o que traz força a essa nossa leitura, queridos, é que o dólar tem sinal de topo, né? O dólar tem mínimas mais baixas aqui sucessivamente, rompimento falso com 77,500, tem o fora da banda dentro da banda, né? Então o dólar sinaliza topo, né? Tem uma figura esquisita aqui, mas dá para ver claramente o rompimento falso de 5,207,500, acionou o pivô rompendo 5,172, não sustentou, deve pressionar essa LTA ao longo do dia, descer ali para os 5,150 e pressionar essa LTA. Então é a minha visão sobre o dólar, sobre juros, sobre milho e mini índice. Agora o mercado à vista está abrindo, né? Eu vou fazer o estudo dos índices internacionais. Bom, primeiro o Bitcoin, sendo coerente também com aquilo que eu falei no Telegram, né? Minha visão é um recuo para acionar pivô de alta no rompimento de 21.708. Quem sabe ainda hoje, né? Se o mercado gostar do discurso de Jerome Powell às 10h30. Então, pode acontecer, ao longo do dia vai subindo, chega lá no final do dia rompendo essa região. E aí um pivô de alta, uma inflexão técnica, nem conteste. Não que não fale nunca, mas para quando é firme, até os mais conservadores consideram reversão. A gente tem o BIT-H11 bem depreciado aqui no Brasil. É uma alternativa, né, para quem não tem conta aberta em exchange, mas quer se expor ao Bitcoin. A gente tem o Hash 11, que tem na sua composição, além do Bitcoin, 1/3 de Ethereum, que fica também como alternativa, longe da média de 21, com um Monster Gap aberto, e que pode ser uma oportunidade nesses níveis para quem pode alocar o dinheiro e tem a paciência de esperar uma boa performance. Ontem, né, eu comentei na live que eu fiz no Instagram, eu comentei também aqui no YouTube, foi até o título, né? Comentei amplamente sobre esse estudo, né? Percebam que não é uma LTA qualquer, né? É uma LTA que guia o preço há 2 anos no Ibovespa em dólares, né? Então, essa LTA, eu acredito que ela vai ser respeitada e vai jogar esse preço lá para cima. Né? Se você colocar o PL da bolsa aqui histórico muito baixo, 5,31, né? Aos trancos e barrancos os estrangeiros estão comprando, né? Então tem tudo para desenvolver um movimento de recuperação desde então. É um movimento duradouro, viu, pessoal? Não, mais de 2 bi de saldo. Um movimento duradouro. A gente pode viver boas novas aí daqui em diante. Não tem o Sell Man Go Away, né? Essa época já é fim de férias nos Estados Unidos, né? Então, aqui no Brasil começou o inverno
Só que a gente está no hemisfério sul, né? Lá é hemisfério norte, então é o fim das férias. E o ponto alto, assim, realmente seria o Ibovespa em dólares acima da mínima do dia 10 de maio, a 19.836. Aí seria realmente interessante. Tem gap aberto para puxar preço, enfim. E aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. O DXY parece distribuir para continuar uma queda que geralmente, provavelmente vai ser lenta, né? Os movimentos em geral no DXY são movimentos lentos. Isso favorece a queda do dólar. Agora, tem pressão vendedora mundo afora. Sem dúvida, tomar um golinho do meu Bialek Energy Drink de cranberry. O MME é uma barra forte, incomoda. Se segurar acima de 981 com 40, pode deixar um fundo duplo. Precisa reagir. E as bolsas na Europa, elas estão na mesma região que foi alcançada dia 16 de junho ao índice DAX. O Eurostock 50 ainda conserva o desenho de fundo, porque as mínimas estão preservadas e essa linha de retorno também. Aí Bolsa de Paris opera sobre uma LTA, né? É um ponto onde pode reagir, mas precisa reagir, reduzir um pouco essa queda até o fechamento, né, para passar uma ideia do W com eixo a 6.032. E nós temos a Bolsa do Reino Unido. E aqui no Brasil, um cenário no mínimo curioso, né? Juros e dólar em queda e o mini índice também em queda. São tempos desafiadores. O EWZ está em queda no pré-mercado, né? Próximo dessa LTA, muito depreciado. 1, 2, 3 gaps abertos. Acho que dificilmente vai ficar. Acredito numa virada para o mercado doméstico e, consequentemente, por EWZ ainda hoje. E a gente tem o BZQ, né? O mercado está fechado, o mercado americano, mas que uma vez abaixo de 28,98 pode iniciar um movimento de baixa. No pré-mercado está subindo naturalmente, ele é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. E o VIX, eu penso que por aqui a oportunidade de venda, que esse VIX vai buscar os 24 dólares na próxima semana. Os futuros americanos estão em baixa. 1,41 Dow Jones, 1,56 S&P 161 índice de tecnologia Nasdaq, né? Ontem o sinal foi muito forte, né? Mesmo que abra caindo hoje, essa memória, essa força compradora de ontem deve prevalecer, na minha opinião. E, digamos assim, a fagulha, o trigger, o gatilho, eu entendo que será o discurso de Jerome Powell às 10h30 no Senado. Penso eu que será um discurso dovish. O mercado vai recuperar todas essas perdas. Ok? Não é diferente aqui o desenho do S&P, né? Pinça misturada com arame, com candle, deixou um gap que provavelmente de fuga. E o índice Nasdaq, idem. Um mini arame aqui, gap de fuga, né? O corpo da mãe não é muito extenso. E o que chama muito a atenção hoje, que pode ser algo novo, já precificando um discurso pomba, mais leve, mais suave, do Jerome Powell, que é o irmão gêmeo de Serginho Groisman. Os títulos americanos de 10 anos estão em alta há tanto tempo, estão acionando um pivô de baixa na perda de 3,178 e também abaixo do topo anterior a 3,028. Pô, inflexão nos títulos americanos de 10 anos, pessoal, chama muito a atenção. Né? Muito mesmo, é absolutamente algo novo. E o mercado à vista no Brasil aqui abrindo. Aí nós temos o petróleo. Nós acertamos esse movimento de 124, dizendo que o petróleo poderia bater 20, 25 dólares de queda, já está com 101, já está com 20, eu falei, né, alguma coisa entre 20 e 25 dólares de queda, já está com 21 dólares de queda, não tem sinal de fundo, petróleo em queda
ajuda aqui na crise de combustíveis no Brasil. Ok, prejudica a Petrobras, né, mas arrefece a inflação mundo afora, o próprio aumento dos combustíveis também, né, digamos assim, que é um remédio amargo. A gente acertou essa movimentação do petróleo, dizendo que poderia bater até $100 ainda no curto prazo, e se bobear o WTI bate $100 nos próximos dias, de repente amanhã, e isso arrefece a inflação e reduz significativamente o problema dos combustíveis que a gente tem aqui no Brasil, especialmente se for acompanhado de uma queda do dólar ali com a perda dos R$ 5 como suporte e tal. Então, o minério de ferro muito depreciado, uma recuperação que pode vir de sinais chineses, sendo eles corte de juros, estímulos econômicos. Hoje, né, eu compraria minério e não compraria petróleo. Como eu falei lá em cima, se eu trabalhasse no petróleo seria na venda. A gente tem alguns alunos que seguem o trabalho, que trabalharam vendidos e começam agora a realizar lucro no petróleo, alguns ganhando 15, 20, mais de $20 na operação. A gente tem o índice Nikkei, mais do mesmo aqui, acho que deve continuar subindo no frigir dos ovos. E a Bolsa de Xangai é uma correção dentro de um movimento franca e plenamente altista. Perfeito? Então, antes de fazer os ativos fixos aqui no Brasil, Ambev, bancos, tal, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. E ver o que nós temos aqui de posts para poder responder, sempre com muita atenção. Agora, quando você dá o like aqui, não marca, né? Que maluquice. Cara, esses caras mudam as coisas. Bom, vou começar de baixo para cima hoje. Sabrina Éder, querida amiga, companheira de batalha, irmã de batalha na renda variável. Ela diz ali, Enjoei e Get Ninja são plataformas horríveis. Eu não gostei muito da Enjoei. A Get Ninja eu nunca entrei, Enjoei eu não gostei. Quem conhece ou tentou usar sabe que não presta, as empresas são ruins, muita pena de quem acreditou por desconhecer os serviços. Aí, o César, gosto de Enjoei, comprei algumas vezes lá, maravilha, democracia aqui na Top Traders. A gente estudou os ativos ontem, né? A grande questão é que quem entrou nos IPOs aí, ou até depois dos IPOs, perdeu dinheiro. Quem sabe com o tempo essas empresas voltam a apresentar bons resultados e subirem, porque tem muita gente, muitas pessoas físicas que certamente estão com posições nesses ativos. César Paulo, olá Wagner, tudo certo? Tudo, Paulo. Wagner, por favor, analisa pra gente Frasli, Multi, Meli 34 para agora. Nosso querido amigo é torcedor do Fluminense, morador de Brasília. A Sabrina está conosco aí acompanhando, prestigiando o trabalho há muito tempo. E está abrindo o mercado à vista, as plataformas estão engasgando um pouco aqui. De repente até um sinal aí que os estrangeiros estão entrando raspando o tacho. Frasli é uma boa opção, setor industrial. Está numa região de suporte, portanto é compra. Provavelmente vai reagir a partir daqui. Tem um eixo de W a 11,12, muito descontada a ação, uma ótima pedida. Né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, um gráfico semanal, claro, né, abaixo de 9,63 faz um pivô de baixa, mas você está comprando aqui no frigir dos ovos até com stop barato. Tá com cara de fundo duplo aqui de W com alvo a 14,72. Aí nós temos a Multi. Multiplan. Multiplan já tem um gráfico semanal um pouco mais amigável, mas é interessante que mantenha as cotações acima de 25,68
para que não fique aqui com cara de topo duplo, né? Ganha áreas de topo duplo com base no semanal. Quando a gente traz o diário, nós temos aqui um ombro, cabeça-ombro com a neckline inclinada. Já fez o movimento, quando é assim o movimento é limitado. Quando é inclinado, geralmente o é. Ganha força acima dos fundos anteriores, né? 22,83 e 22,88. Está com cara de recuo para acionar pivô no rompimento de 22,57. É a minha opinião. Portanto, uma compra interessante. Simetria em V e gap aberto aqui para puxar preço. Sem contar a pinça, né? Que iniciou um movimento de reação, querido. Vamos lá, então. Meli 34. Plataformas engasgadas aí, travando um pouquinho a nossa plataforma. O nosso computador. Deixa eu colocar aqui, Meli 34. É a abertura, né? A abertura sempre tem esse movimento. Meli 34, acumulação. Não faz sentido a ação trabalhar nesse patamar, muito barato. Aqui é aquela compra no escuro, assimétrica, que a hora que você vê o ativo está 20, 30% acima do teu preço médio. É uma empresa... Hoje, né, se eu tivesse, por exemplo, colocar 500 mil no imóvel ou 500 mil em Meli 34, eu colocaria 500 mil em Meli 34 de olhos fechados. A não ser que fosse uma grande oportunidade. No imóvel, alguma coisa em leilão, mas condições normais, assim, de olhos fechados, Meli 34. Certo, querido? Paz e calma. Saudações, professor. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Caramba. Que código é esse aqui? Acho que... eu estou ingenuamente copiando aqui. Caramba, e tem mesmo o código. Caramba, tem o código. Newmont Gold, BMF Bovespa. Que ativo é esse, hein? Eu devo ter alguma coisa a ver com ouro, né? Deixa eu pesquisar. Eu gosto sempre de aprender. O professor é sempre um aprendiz aqui. Vamos pesquisar aqui. A Newmont, com sede em Greenwood Village, Colorado, é a maior mineradora de ouro do mundo. Construída em 21, é proprietária de minas de ouro em Nevada, Colorado, Ontário, Quebec, México, República Dominicana, Austrália, Gana, Argentina, Peru e Suriname. Por isso que é bom a gente trocar ideias, ó. A ideia aqui é a formação de fundo. Eixo de WA 34612 e alvo a 400. Bela pedida, obrigado por compartilhar, querido. Ou querida, né? Paz e calma. César Sable, ou César e Sable. Obrigado. Poderia compartilhar sua visão das ações da Marfrig? Sem dúvida. Para agora. MR. FG3. Pessoal, hoje tem Corinthians e Santos. Eu tenho uma ligação muito forte com o litoral de São Paulo. Eu tive casa em Maresias, litoral norte, muitos anos. Aí vendi em 2019, mas eu tenho um imóvel para descanso, para veraneio litoral sul, né? Então, muita gente lá do prédio, da rua, a galera que frequenta o quiosque, os restaurantes ali da região que eu fico, é santista, sem dúvida nenhuma, né? E inclusive tá rolando aposta, tá rolando jantar, tá rolando um monte de coisa aí com a galera do litoral. Na verdade, não no resultado de hoje, em quem passa, né? Santos ou Corinthians. Meu palpite hoje é Corinthians 6, Santos 0. E no jogo de volta, Corinthians 4, Santos 0. Então hoje um dos gols, sem dúvida, vai ser do Robson Bambu, que é melhor que o Sérgio Ramos. Se bem que o Sérgio Ramos não tá jogando, né? Mas ele é melhor do que o Marquinhos, zagueiro da seleção. É o novo Marquinhos, o Robson Bambu.
Bom, Marfrig, a gente percebe no semanal um movimento de queda muito forte, em boa parte disso em razão da China. Distante da média de 21, é uma compra assimétrica também, no meu entendimento. Né? Ativo extremamente depreciado, com um gap que deve ser preenchido, na minha visão, um gap diária. E é uma das ações, né, assim como as empresas ligadas a metais, que deve subir muito forte, com a eminente e provável abertura chinesa. E o eminente, pessoal, uma vez o aluno me corrigiu, e na verdade ele estava errado, né? E na verdade agora eu troquei as bolas. O eminente é que está por cima, alto, elevado. Na verdade é iminente a abertura chinesa, né? Que eminente é elevado, tal iminente abertura chinesa, portanto, né? Uma reabertura que deve ocorrer a qualquer momento, que a gente não vê mais falar em aumento de casos na China ou em novos lockdowns. E uma provável abertura acompanhada de estímulos econômicos. Certo? João Vinícius, querido amigo de todos os dias, está sempre aí conosco. Ele diz o seguinte: boa tarde, nobre mestre. No tocante ao Inquejo, ele apresenta um fundo duplo fora da banda indicando possível reversão? Sim, mas a abertura de hoje mudou um pouco o cenário, né? Penso que se romper a resistência de 34 mil pontos, pode ser um movimento altista forte. Qual a sua análise sobre isso? Que Deus siga iluminando a sua vida, a todos nós, queridos. Nosso trabalho, família e investimentos, como eu sempre digo. O mini índice, né? A gente falou do racional de compra aos 100 e 200 para entregar no 102 até o final do dia, né? Simulando aqui uma aula ao vivo, uma imersão. Eu estou muito seguro que vai dar certo esse racional. Ele preserva, né? Ele está dentro do território delimitado pelas bandas em azul, está acima do 100,175 e tem essa ideia do fundo duplo, sim. E para mim o ponto alto seria o 106,140, que é o alvo do W, que aí deve jogar no preenchimento da boca do gap, e acima disso ele pode recuperar-se rumo aos 115, 116 mil pontos. Voltando aqui para o intraday, está consolidando o fundo ali sobre o 10175 mesmo, e daqui a pouquinho, antes da gente terminar de gravar, deve buscar a máxima. Né, a máxima do dia, o 100,590, até o fim da gravação deve estar bem pertinho dessa máxima ao 100,590. Deixa eu ver se eu anotei se tem algum recado, alguma coisa coletiva para passar para vocês. Acho que está tudo certo. E hoje a gente vai reunir uma galera aqui em casa para ver o jogo. Meu filho, alguns amigos. E hoje já vou deixar na adega aqui uns 2 vinhos, porque tem uma galera que vem que gosta de vinho. Eu mesmo não bebo praticamente nada, né? Já teve uma época que eu bebia mais, hoje não bebo praticamente nada. Mas eu deixo o vinho para as visitas e às vezes para dar de presente. Inclusive eu devo um vinho para o Aliaquim Pereira de Sá, nosso querido amigo, um dos maiores analistas do Brasil. A gente tem que se encontrar para entregar esse vinho para ele. Eu prometi quando fizemos uma live, mas está separado desde já para que seja entregue. Burro com asa, salve professor, que índice seria interessante para avaliar commodities? Vamos lá. A gente estuda as commodities diretamente, né? O petróleo, o minério aqui de forma direta, sendo que o minério é negociado em Singapura 62%. Agora falando em índice, é o IMAT. Né, o índice de materiais, inclusive está derretendo hoje por causa do minério e do petróleo, né? Esse índice ele compreende grandes empresas ligadas a commodities, como Petro, Vale, Gerdau, e está numa região de fundo, inclusive, né? Ótima pergunta a sua. Ele está numa região de fundo aqui. Está nas mínimas aqui marcadas em outubro de 2021. A mínima ali foi 5.103, 5.101, 5.103, 5.100.
está 5,069, distante de média, pode começar um movimento de inflexão, principalmente se reagir o minério. Longe de média, uma sequência absurda, parece o fim do mundo aqui, uma sequência de baixa. Falando em índice, a gente tem o índice de consumo. Largado às traças é o índice que, quando mostrar um movimento forte, pujante, intenso, pode significar de fato a virada aqui no Brasil, né? Porque aí o mercado vai começar a precificar já uma Selic terminal, algo do gênero, e começa assim a precificar o futuro. O índice de energia ele é mais contido, um provável recuo para acionar um pivô de alta no rompimento de 81,075, levando junto a média móvel exponencial de 21 períodos. E a gente estuda também o índice setor imobiliário, que tenta cravar fundo ali. Já, pra vocês terem uma ideia, dos últimos 7 pregões é a 4ª vez que vem na mesma região, né, em torno ali de 620. E nós temos o IFNC, né, que é o, digamos assim, o índice mais poderoso que concentra os grandes bancos, né, que juntos têm um peso significativo para o Ibov, Ibova 11, mini índice, e aí a gente vai ter também Small 11. Na Small 11, oportunidade histórica. Outro dia o aluno falou, pô, até quando Small 11 vai ser oportunidade? Até... Eu acho que Small 11 é a 93 oportunidade, eu acho que não é oportunidade, é 126. A 120, a 124, a 118, a 93 sim, né? Compra, por exemplo, um imóvel, em quanto tempo que ele vai valorizar? Você compra um imóvel, você paga ITBI, escritura, você paga registro, né? Você tem que fazer pequenas reformas, né? Quando é que você vai ter lucro? Né? Aí o Small 11, de repente você vai ter lucro rápido, mas mesmo que não seja rápido, você está comprando alguma coisa consistente. Né? Monta um negócio. Você vê em quanto tempo você vai ter lucro. Essa história, pessoal, de colocar dinheiro na bolsa e ficar rico da noite para o dia, ter uma grande performance, é uma grande ilusão, né? Bolsa é uma forma de você participar da economia de forma, de certo ponto, ativa, né? Mas de qualquer modo também passiva, porque você está comprando algo que é administrado por grandes profissionais, grandes gestores. Então essa é a ideia da bolsa. A ideia real, né, o pensamento inteligente por trás de tudo, é você participar aí de um movimento de recuperação econômica, que seria o caso neste estágio que vivenciamos. Ok? Aí vamos fazer os estudos aqui dos ativos fixos Ambev na tela. A Ambev é lenta como uma lesma. Hoje é uma alternativa para bater renda fixa ou até para guerrilhas. Você pensa num alvo aqui um pouco acima dos R$14, uma operação rápida. Está na base de um canal, deve buscar a parte superior ao longo dos próximos dias. A gente tem B3, SA3. Perde um pouco de força, né? Essa ideia do W, apesar de não ser totalmente descartado. Né? Ela está operando ali sobre uma LTA traçada em vermelho. Daqui a pouco, bolsas americanas iniciarão os negócios de Jerome Powell discursando no Senado. Aí temos a B3 SA3, né? Não é o melhor sinal do mundo, né? Sendo que em uma sessão ela varreu 6 pregões. Precisa ter uma reação hoje, porque se trabalhar na parte baixa, mesmo que tenha até uma leve alta, provavelmente a barra maior, né, ela vai jogar esse preço para baixo. Então é interessante que exista alguma reação que preencha pelo menos algo perto da metade, né, dessa barra, para que fique ainda com uma configuração de alta, uma ideia de fundo duplo. Aí a gente tem Bradesco. Né, essa queda em Bradesco não anula, não neutraliza o racional de simetria. Na verdade, só muda de um V para um ombro, cabeção, ombro invertido. Não. Essa é a minha leitura
para a ação do Bradesco. Aí nós teremos Itaúsa. Itaúsa, nesse momento, uma ótima alternativa para quem busca bater a renda fixa. Apesar de não ser tão perfeito quanto em Bradesco, nós temos também um oco invertido em formação. Nesse caso aqui inclinado, né? Certo? Neckline nas máximas recentes, região de R$ 9,00, e aí a gente chega em YouTube. A gente podemos aqui, vamos acertar esses pontos no gráfico. Deixa eu tentar desenhar aqui no Cartesia. Vamos lá. Elipse. Admissível pensarmos num oco invertido. E até num pivô, né? Se a gente entender como fundo, topo, fundo, o ponto que aciona pivô é 24,65. Mas seria uma inflexão técnica. O desenho em Santander, o desenho dos ativos com peso, né, ligado ao setor bancário, é um desenho parecido, né, de ombro, cabeça a ombro invertido. Isso é interessante, né? Se eles estão alinhados, eles devem pressionar, né, os bancos, né, positivamente o IFNC, e a neckline bem cravada aqui a R$ 31,00. Então todos os bancos gerando boa oportunidade, né? No caso de de BPAC, nós temos claramente um fundo duplo, queridos, aqui. Fundo número 1. Fundo número 2. Deve acionar no pequeno pivô, rompendo 22,14, posteriormente um eixo de W a 22,93, que projeta algo perto de 26 no curto prazo. Não. Antes de eu voltar aqui, vamos dar uma olhada na abertura do mercado norte-americano. Essa queda, na minha visão, vai reduzir-se significativamente, ó. Tanto no Dow Jones, que está abrindo, né, somente uma redução, é parte, né, dessa queda de 0,87 está devolvendo parte da alta de ontem. Bolsas americanas em breve devem adentrar no território positivo, ó, preservando o fundo anterior aqui no S&P. O índice de tecnologia, a Nasdaq também. Então daqui a pouco a nossa bolsa, eu falei aqui que busca o 102 hoje, continuo entendendo que busca, né? Então o Q22 ele está com o livro de ofertas equilibrado, o Jerome Powell está discursando no Senado. Então, ao passo que o mercado americano deve daqui a pouco trabalhar, eu não estou dizendo que ele vai subir 1% hoje, pessoal, mas eu estou dizendo que essa queda 0,84, 0,74, 0,71, daqui a pouco vai ser reduzida para 0,20, 0,10, de repente até flertar com o território positivo, e isso deve jogar o nosso mercado a 101 mil pontos. E aí, se consolidar acima de 101, busca 102 até o fim da sessão, né? Aqui parece que nós temos um ombro cabeça-ombro invertido, ou um padrão diamante no índice Nasdaq também. Então, tá vendo aqui a pressão? Daqui a pouco vai buscar a máxima do dia. Até ao terminar a gravação, deve buscar a máxima do dia, a 100,590. Até o fim da gravação, deve buscar a máxima do dia. Ou se aproximar, né? Certo?
Vamos fazer a Petro e Vale e a carteira, voltando com as carteiras hoje, carteira desafios. Então vamos lá. O primeiro ativo aqui é a Petrobras, né? Eu gosto de ter um discurso sempre coerente, um discurso justo, alinhado. A gente vê profissionais que falam um negócio numa mídia, falam um negócio na outra, não lembra do que falou. Eu procuro ter um discurso sempre muito claro, né? Muito transparente. Eu posso acertar ou errar, mas um discurso papo reto, transparente, coerente. E ontem, né, até para surpresa dos entrevistadores, eu falei que eu não compraria a Petrobras nesse momento. Eu disse assim, olha, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas eu tenho N ações que eu prefiro. Por quê? Porque o petróleo deve se aproximar dos $100. Falei isso ontem, está caindo 6%, 7%. E até o pessoal me mandou um e-mail agradecendo e parabenizando por esse estudo ontem em relação ao petróleo em específico. Então hoje, se você pode comprar ações mais descontadas, a Petrobras está no olho do furacão e tem o lance do petróleo, o petróleo em queda hoje, ele arrefece a inflação. Um cenário perfeito seria o petróleo perder os $100 como suporte e o minério começar a subir 115, 120, $130, né? Hoje o petróleo em queda significa arrefecimento de inflação. Mas está numa região aqui descontada. Eu prefiro Vale. Né? Hoje, entre Petro e Vale, se eu tivesse 2 milhões, você colocaria 1 milhão em Petro, 1 milhão em Vale? Não, colocaria os 2 milhões em Vale. Se fosse para escolher entre as duas. Eu penso que é muito mais negócio, se você comparar com fundamentos, uma provável reabertura chinesa. Então a Vale saiu de 90 para 73,80 em pouco mais de 2 semanas. Para mim é muito mais negócio hoje negociar com os ativos da Vale. Aí tem China 11. Na China 11 a gente desenvolveu um racional de compra ali entre 5,70 e 5,80. Está dando mais de R$1 de lucro. Os alunos que entraram estão realizando lucro, deixando bem claro, pessoal, não foi um comando oficial, né? Foi um racional do YouTube, mas que muita gente segue, nada impede, se o aluno achar que tem coerência, que tem fundamento, que ele siga um racional, né? E chegou aqui no 6,83, que era o alvo ótimo do movimento, 6,83, 6,85. E é isso. Eu acho que quem segurou até agora está no ponto de realizar um bom lucro, mais de R$1, né? Se você fizer uma conta aqui, ó, 6,85 por 5,75, né? Vamos colocar, tá dando 20% de lucro em China 11, que você trabalha com margem, é muita grana, né? E é mais uma que a gente acerta, poucos elogios, né? Quando a gente erra, aí muitas críticas, né? Mas enfim, é a vida, é o mercado e a gente vai caminhando sempre em frente. Sempre em frente. Bom, positivo aqui na tela. É um ativo de fluxo. Quando voltar o fluxo, esse ativo pode ser uma grande posição, uma excelente exposição, melhor dizendo. Eu não faço planos em mexer em carteira nesses níveis, vocês sabem bem disso. Aí a gente vai ter Cury, que vai derretendo ali também, mas está numa região de suporte, o mercado começando uma reação, pode subir 20%, 30% em um intervalo curto de tempo. É o mesmo caso da Melnick, né? A Melnick está segurando firme numa região de suporte, riscando aí o gráfico. Uma Selic terminal, por exemplo, de 13,5, esse ativo decola, né? Quando já tiver uma Selic terminal definida. E eu não tenho nenhum imóvel vago, pessoal, todos os imóveis alugados, o mercado voltou a aquecer. O mercado imobiliário. Local web é local web, né? Maria vai com as outras, ela volta numa região importante de suporte, tá com um cara aqui de fundo duplo com eixo a 564 e a gente tem Gerdau, tá sofrendo aí junto com as outras mineradoras e ela abre oportunidade para quem estava de fora do ativo. Tem vários gaps aqui, vamos estudar esses gaps.
Aqui a gente pode... Depois que acontece o movimento é fácil, né? Mas aqui configura um gap de fuga. Na verdade tem dois gaps, né? Mas esse aqui está com cara de exaustão. Está distante de média e vejam que ela não fechou esse gap aberto em setembro. Ela tem suporte a 22,21 e 22,45. A mínima foi 22,31. Está entre esses dois pontos. Talvez um recuo aqui para renovar o sangue novo, romper aqui os 24 e voltar a subir forte. A gente não tem planos de mexer em carteira, né? Deixando bem claro. Bitcoin e milho também não. Tampouco o dólar, que está contido. Agora, o mini índice, a gente vai fazer aquela avaliação no final da sessão. Começou a subir, voltou de novo, né? Não está perto da máxima como eu imaginei, talvez um pouco depois que eu acabar aqui a gravação. Mas o mini índice é aquilo, né? Volto a dizer, não mexeremos em carteiras no curto prazo, nacional nem internacional, não temos planos de mexer no Bitcoin, milho, nem no DI. E outra coisa, se a gente mexer no mini índice, não é que a gente está desistindo da posição. De repente a gente pode liquidar para tentar montar a compra num ponto mais baixo e melhorar o nosso médio, né? Mas tudo vai depender da movimentação que ocorrer ao longo do dia, né? Então a gente vai observar o mini índice de forma atenta, né? Para a gente tomar a melhor decisão ao final da sessão. Aparentemente ele está consolidando o fundo aí em torno dos 100 mil pontos. É claro que ele ganha força acima do 10175, que é o fundo anterior. A gente vê um livro de ofertas equilibrado, tem esse gap, mas precisa começar o movimento, né? O Jerome Powell está lá discursando no Senado americano. Eu acho que vai ser um driver positivo. E veremos ao longo do dia, né? Talvez um fora da banda, dentro da banda. Rompendo a máxima do dia, acho que preenche esse gap. De repente pode buscar os 102 mil pontos ao longo do dia, sim. Né? Mercado muito depreciado. E essas bolsas americanas eu acho que reduzem significativamente. A queda é a minha leitura, né? Eu entendo que o sinal de ontem nos Estados Unidos é muito forte. Ele deve prevalecer sobre essa queda da abertura e, consequentemente, a gente poderia ter o mercado doméstico aqui acompanhando. E provavelmente logo depois, quando eu estiver editando aqui, o mini índice deve buscar a máxima do dia aos 100,590. Qualquer novidade em relação ao mini índice eu me manifesto no final do pregão. A gente sempre espera o final para ver o fechamento, né? E vamos em frente, pessoal. Momento de luta, mas a gente deve ter glórias aí dentro em breve. Quando a gente começar um movimento de recuperação, acho que ele vai ser longevo, vai ser um movimento duradouro e vai compensar todos os esforços, né, e apuro que a gente está passando nesse momento de mercado turbulento. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Contem sempre comigo. Valeu!